Guto Graça conversando com a gente, sempre nesse horário das quintas-feiras, contando o que está acontecendo nas redes. A gente fica aqui ansioso para conversar com o Guto, ainda mais nessa semana, Guto, tivemos a CPI sendo aberta em Brasília, a CPI da Covid, né? Conta pra gente quais são as primeiras impressões. Bom dia para você, Guto. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. Primeiro é trazer aquela coisa quase que, como é um seriado, às vezes, que a gente vê um pouco, é quase contém spoiler, né? Então, primeiro vamos entender a entrada do assunto. Nas primeiras 24 horas, o assunto CPI da Covid gerou 4,5 milhões de engajamentos em redes no Brasil. O assunto, desde a sua entrada, de fato, na terça-feira, não estou falando de protocolo anterior, lá no início de abril, não, mas de terça-feira, ele continua, depois dessa explosão, tendo um crescimento. Então, o que a gente tem que compreender? Este assunto vem para ficar. Vem para ficar quase como no espaço da que a gente chama de pauta fixa, aquela que não tem jeito, porque a cada nome sugerido na CPI, a cada requerimento, a cada depoimento, vai começar a chegar como capítulos, como a densidade de cada nome que possa ter no depoimento levar para o fluxo das redes, ou seja, tal qual aquele programa lá, o Big Brother, que você não adianta se você gosta ou não gosta, você acaba vendo ele de alguma forma na sua timeline, vai ser sendo visto, não culpe, não vem dizer, é a mídia golpista, é esquerdalha. Não, esse é um assunto que vai chegar na mídia como um assunto em capítulo à parte, Barão. Estaremos falando dele aqui, nos noticiários, nas redes, ou seja, é inevitável. O assunto veio e já se enraizou, então não tem jeito. Guto, você fala dessa explosão, né, de 4,5 milhões de engajamentos em 24 horas. Só para a gente ter uma ideia de base, né, de comparação, é muita coisa isso. Não, aí que é o interessante. Muita coisa seria você estar falando em torno de 11, 12. Não foi tudo isso. Mas o que é interessante, ele entra mormente, é fato, a gente tem que compreender, na bolha de oposição. Nas primeiras 24 horas, de cada 4 engajamentos, 3 estavam na bolha de oposição ao presidente eleito, fato, e compreender por quê. Isso não é uma movimentação golpista, novamente, isso é uma movimentação. Toda CPI é uma CPI, é o quê? É oposição, é minoria fora de governo tentando se manifestar. E assim também foi nas redes nesse primeiro momento. Mas aonde virá o crescimento, Carla? A cada depoimento ou a cada acusação passa a ter o quê? Uma resposta da base de defesa. Então essa que ainda não se mobilizou, virar para dentro da rede, ou seja, esse assunto a gente não vai conseguir não falar dele, quase que como um capítulo à parte. Olha, hoje o que aconteceu? É quase que uma cobrança que a própria sociedade vai exercer sobre isso, para ataque ou defesa, Carla. É compreensão desse fato. Uhum. Agora, Guto, a gente vai ver de novo aquela história de robô para cá, robô para lá, vai ter milícia digital, defendendo um, acusando o outro, enfim, vai ser aquele clima de Fla-Flu que a gente já cansou de ver nas redes? Já está sendo, né, Barão? Já teve parlamentar dizendo que está sofrendo ameaça virtual. Aí você para e estratifica que boa parte deles fala, a maior parte dos ataques são à noite, isso deve ser robô. Evidente, pode ser robô fora de fuso, mas a gente tem que compreender que pode ser o humano que quer expressar, seja a indignação ou o ódio ou o troll dele nas redes e vai, de repente, quase que fazendo um segundo expediente noturno disso. Senta lá e acha que de atacar uma autoridade em rede social é uma coisa de desopilar o fígado dele, como se fosse não uma expressão de opinião política, mas é quase que um extravasamento, quase, entenda, terapêutico. Não é falando aqui numa linguagem técnica, mas ele vai para lá para extravasar, entendeu? Então é compreender, Barão, existe o elemento humano. Temos que parar de colocar apenas a responsabilidade nesse tipo de ataque a robôs. Muitas vezes as pessoas interagem com os robôs e validam os robôs, ou seja, novamente é o humano, é parar de só achar que existe um exército de robôs. Não,
existem muitos humanos participando disso. Uhum. Falando em humano, aí eu vou levantar aqui uma expressão que foi usada na coluna da Dora Kramer para se referir a esse político, um animal político, que é o Renan Calheiros, né? Como é que o Renan está sendo retratado nessa semana, Guto? Carla, é aquela coisa, la donna é mobile, né? Como diz aí, a opinião é uma dona, ela é mobile. Então, o Renan teve, nessa terça-feira e quarta-feira, 70% de comentário positivo. Enfim, aí você vai dizer, que coisa incongruente, é ataque a governo, é contra Bolsonaro. Gente, vamos parar, eu só vou pedir um exercício para a gente não achar que o mundo gira em torno do pensamento do Bolsonaro, por mais que ele seja um grande influenciador político, digital, ok. Mas o mesmo comportamento que aconteceu com o Renan nessa terça e quarta-feira, aconteceu com o Cunha, de outro lado da bolha, quase daquele conceito, Carla. Eu não sei se existe em algum momento na rede que existe o desejo do meu malvado favorito. Então não vamos achar que é caso novo. As redes muito recentes já mostraram um caso muito parecido. Mas que o Renan está tendo um momento de love story com as redes, ele tem que aproveitar e surfar esse momento. Porque realmente foi muito positivo essa terça e quarta-feira dele. Agora, imagino, Guto, que a oposição, né, aquele pessoal que fica ali contra o presidente, seja mais forte nas redes sociais nesse momento de CPI. Ou estou errado? Tá certíssimo, Barão. A gente até falou assim, de cada 4, 3 nessas primeiras 24 horas foram de ataque. Novamente, assim, a função de uma CPI, ela tem uma função, não é oposicionista, é dar voz à oposição. E junto com o ataque técnico a governo, e aí é uma questão muito clara para a gente começar a entender, Bolsonaro foi muito atacado pessoa física. Essa CPI, Barão, é quase que um momento que você vê nas redes ataque a ato de governo sistematizado. Não é um ataque à pessoa tão somente. Pela primeira vez você começa a ver nesse sentido. E dessa forma as pessoas começaram a expressar aquele bando de oposição civil no momento mais forte, então de 3 de cada 4 foi. Mas, repito, isso vai começar a ter um equilíbrio quando o pessoal de apoio ao governo começar a sentir a necessidade de defesa. Mas ainda teremos uns 10 dias de mais oposição do que defesa no assunto. É inevitável, é o pessoal querendo extravasar e é quase, repito, é quase que algoritmo programado. Às vezes não existe robô que segure um pouco isso, tá, Barão? O robô pode ajudar, mas precisa sempre do ser humano e a gente tem que parar de culpar a máquina e começar a responsabilizar mais o ser humano, para o bem e para o mal, tá, Barão? É isso aí. Pobre robozinho, né, cara? Pagando sempre a conta. Muito bem. O Guto Graça volta na próxima quinta-feira conversando com a gente aqui no Pulso Band News, traduzindo para a gente o que está acontecendo nas redes essa semana. A CPI da Covid foi o grande destaque. Guto, grande abraço, até lá. Até lá, grande abraço e beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.